Olá pessoal, meu nome é Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito à Vida. Bom, quando você entrar aí, você já deixa o seu like. O que é conduta, né? E o que é ação? Será que é apenas um movimento corpóreo do cidadão, né? Ou é uma situação em que modifica, né, essa ação? Por causa dessa ação, nós vamos modificar o ambiente externo o ambiente externo, o ambiente externo dessa sala. Será que isso é ação, né? Conduta é uma ação humana, consciente, que tem o elemento cognitivo o elemento volutivo. Essa conduta, ela tem que chegar a um resultado, né? Então, se nós pensarmos na teoria finalista da ação, né? Essa ação, ela tem um resultado a atingir, uma consumação ou uma tentativa, né? Nós temos dentro dessa conduta, dessa ação corpórea, né? Ou uma ação da natureza, ou uma ação que faça aí, que tenha relevância ao bem jurídico, né? De que nós estamos falando, né? A ação é uma carência de elemento naturalístico da conduta, né? Estado de inconsciência, né? Então, será que uma pessoa que em estado de inconsciência, ele está cometendo uma ação relevante para o mundo jurídico? Mas que seria um estado de inconsciência? Será que aquela ação, quando o cidadão está dormindo, né? Ele está dormindo lá e de repente ele vira o braço assim para o lado e acerta o nariz da esposa e acaba quebrando o nariz da esposa. Será que esse cidadão ele tem que ser culpado, né? Ele tem a culpabilidade dentro desse contexto em a discussão de ação? Será que ele estava consciente quando ele fez aquilo? Então, se nós não temos consciência, nós não temos conduta, né? Se eu não tenho conduta, estou inconsciente. E se eu pensar nesse estado de inocência, né? Ou de inconsciência? Se eu pensar aqui, o cidadão está dormindo, ou se eu pensar da outra forma, quando ele é hipnotizado, essa pessoa que faz algumas coisas, nós vemos na televisão, né? Vemos aí as redes de comunicação, quando eles fazem aqueles tipos de situações onde a pessoa é hipnotizada, ela é hipnotizada, vamos supor, para injuriar uma outra pessoa, é hipnotizada para que cometa um fato criminoso. Essa pessoa, a situação de consciência dela ali era presente, estava presente essa situação de consciência? Não estava presente. Então, a conduta é um fato típico, né? A conduta é uma ação ou omissão humana, né? Consciente, né? Então, eu tenho que ter consciência para que eu consiga imputar uma situação que a pessoa ela consiga responder de uma ação. Então, conduta, né, é uma ação ou omissão humana consciente com elemento volitivo, à vontade, né, elemento cognitivo aí, que é a consciência, onde eu tenho os elementos subjetivos de dolo e culpa, né, que é onde nós vamos tentar colocar aí. Mas antes de chegar, né, ao pensar no tipo criminal, eu tenho que pensar na conduta humana, né? Então essa conduta humana ela não pode vir de um estado de inconsciência, né? Então se a pessoa está inconsciente, dormindo, né? Sonâmbulo, né? Ou ele é hipnotizado, ele não tem esse pensamento de estar fazendo, né? Então ele não tem consciência do que está fazendo. Eu não posso imputar uma conduta para ele, pois não há ação, né? Então vamos aqui. Na coação absoluta, né? É aquela coação onde a pessoa é irresistível, né? Não tem como resistir. Então, para que eu possa ter uma ação, eu não posso estar sendo coagido irresistivelmente, né? Eu não posso ali manifestar as minhas vontades. Então, o cidadão quer matar o outro, mas ele faz o quê? Ele pega uma pessoa, põe a arma na mão dela e ele aperta o gatilho. Aquela pessoa amarrada, ele aperta o gatilho. Então essa pessoa está na sua inconsciência. Ou eu estou parado em um lugar, né? E essa pessoa me empurra em cima da outra e eu acabo caindo em cima da outra. E essa vem quebrar o braço, uma lesão corporal aí.
eu tinha consciência do que estava fazendo, então essa ação partiu de mim, né? Essa conduta, essa ação humana partiu da minha pessoa. Pode-se imputar um crime a essa pessoa que não tem essa ação, não conseguiu, não foi ele que, com a sua consciência, o querer, né? A vontade de fazer aquilo. Então, não posso imputar uma ação a essa pessoa. Um movimento reflexo ou instintivo, né? O movimento reflexo, pessoal, geralmente nós temos o médico, né, que coloca a pessoa sentada e vai ver o reflexo da perna da pessoa. De repente, ele bate ali no seu joelho, você chuta ele de uma força tão grande que acaba acertando o rosto dele, vindo aí a lesionar. Será que eu posso responder por essa lesão que eu causei, mas por um movimento reflexo meu, né? Eu tive a vontade de lesionar ele, né? Essa ação minha, ela para o mundo jurídico, né? Para o direito penal, né? Ela vai ter relevância para o direito penal? Não haverá relevância para o direito penal, pois aí não estão presentes os elementos aí, né? Que é a vontade, né? A consciência de praticar aquilo é um elemento, é um movimento reflexo meu que eu tive, né? E aqueles movimentos instintivos, né? De repente, um instinto faz eu praticar uma conduta que seja lesiva. Tipo, a pessoa, eu venho andando, o colega bate nas minhas costas e eu com o movimento acerto a cotovelada no rosto dele, lesiona esse rosto. Será que isso vai ser relevante para o direito penal, para imputar uma lesão corporal, né, de médio porte aí, né? Uma lesão corporal de uma dimensão média? Eu vou responder por esse fato. Então veja, né? Ação em curto, uma reflexão condicionada, né? Então o pensamento de ação, nós temos que ter a consciência, né? Para alguns doutrinadores, né? Nós temos que ter a consciência do que estamos fazendo, né? Então isso não pode se tornar em crime. Então, para que nós possamos entender o conceito analítico de crime, que é a análise do crime, né? Vou analisar o crime para ver se a pessoa realmente vai responder por um fato típico, antijurídico e culpável, que é a teoria finalista, teoria tripartida aí, teoria finalista. Eu primeiro tenho que prestar atenção na conduta humana, né? Então, qual é a conduta que ele cometeu, qual a ação que ele cometeu, né? Será que essa ação ela tem relevância para o direito penal? Então, para que eu possa realmente dizer que a pessoa praticou um crime, eu tenho que ver primeiro a ação, que se não tem ação não há crime. Depois, um fato típico, um fato antijurídico e um fato culpável, que dentro desse contexto nós vamos vendo os substratos da teoria, né, de crime. Você fala, qual teoria de crime? Nós temos teoria formal, né, teoria material e a teoria analítica. A formal é o que a lei determina, o que está escrito na lei, é a teoria formal. A teoria material é aquela que lesiona o bem jurídico, né? Então, para que tenha materialidade, tem que lesionar o bem jurídico. E a teoria, que é a teoria da analítica, que é o fato típico aí, né? O antijurídico culpável, que é o que o Brasil, né? O Brasil trabalha. Então, veja, no pensamento de nós termos uma situação ou uma situação relevante para o mundo jurídico na área penal, nós temos que ter aí uma ação humana que lesione, que tenha uma ação humana que esteja dentro da lei, né? Que a lei tem a substituição do fato à forma, temos que ter a lesão, né, ao objeto jurídico, né? A lesão ao objeto jurídico, a lesão ao material, né? A lesão ao objeto material, né? Objeto jurídico, né? Aquele que o direito penal tutela, patrimônio, vida, honra, né? E aí, o material, né? Objeto jurídico, material, a pessoa, o objeto bolsa, né? Objeto carteira, objeto dinheiro. Então, essas são as tutelas que o direito penal está trabalhando. É só apenas um bate-papo, uma abertura aí para a gente conversar um pouco de direito, sem se atrelar a muita coisa. Só o pensamento de
gravar para que nós possamos extrair algumas coisas dos estudos que nós estamos fazendo. Eu sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida. Muito obrigado.